Olá, muito bom ter você aqui. No Ponta a Ponta de hoje, vamos conversar sobre o ativista cultural Alê do Rosário, um importante defensor da cultura negra. Ele foi homenageado com a instalação de uma escultura na Praça do Mercado da Lagoinha, em Belo Horizonte, uma iniciativa do MPMG e parceiros. Os nossos convidados são o promotor de justiça Paulo César Vicente de Lima, coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Apoio Comunitário, e Jô Pinto, quilombola, escritor, secretário da Coquivale. Agradeço muito a presença de vocês, é um prazer recebê-los na TV. Alessandro Borges de Araújo, o Alê do Rosário, foi uma importante liderança na luta em prol das comunidades quilombolas. Entre tantas atividades, foi coordenador municipal de cultura de Berilo, no Vale do Jequitinhonha, e fundador da Coquivale, Comissão das Comunidades Quilombolas do Vale do Jequitinhonha. Morreu em 2019, aos 30 anos. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele no documentário produzido pela CEMAIS, Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais. Vamos ver. Alê do Rosário, para o Congado de Berilo, ele foi o fundador, o idealizador desse congado. E ele soube conduzir com muita maestria a sua equipe. Como ele gostava demais da cultura, ele era apaixonado pela cultura, ele conseguiu colocar esse congado nas recepções de visitas a Berilo, de pessoas que vinham visitar Berilo, e cantava todas as festas, festa do Rosário, né? Tanto é que o congado chama Congado Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Berilo. Jô, como você conheceu o Alê? Então, eu tive o prazer de conhecer a Alê em 2015, né? Já conheci ele no trabalho que ele fazia lá em Berilo, mas conheci ele em 2015 no encontro de comunidades quilombolas, promovido pela SEDEFS, em Chapada do Norte, né? Foi meu primeiro contato físico assim com o Alê, foi nesse encontro de comunidades quilombolas. Qual é o motivo do apelido Alê do Rosário? Então, o nome dele é Alessandro, né? Então, o Rosário é pela devoção à Nossa Senhora do Rosário. Então, ele pegou, abreviou o Alê e a devoção à Nossa Senhora do Rosário, né? Ficou Alê do Rosário. Por que ele é uma referência na luta quilombola? Então, justamente por ser esse menino novo, né, que surgiu assim, é um líder nato, como a gente diz, né? Ele já começou chegando no cenário dentro do Vale de Jequitinhonha, despontando nessa luta mesmo dos direitos, enfrentando o sistema, né? Chamando as comunidades para a luta. Então, ele se destacou desde muito pequeno nessa luta das questões do direito dos povos quilombola. Então, acho que é uma liderança nata, né? Desses líderes que surgem assim dentro desse sertão nosso, do Jequitinhonha, temos esse tipo de liderança, e a lei é uma dessas que surgiu para a defesa dos povos quilombola. Por isso que ele se tornou uma referência, por ser também um menino muito novo, né? A Lei do Rosário era muito novo, desde pequeno ele já tinha essa visão de lutar pelos direitos dos povos quilombola. Acho que isso é que chamou tanto a atenção de todas as pessoas, pela sua mocidade e por ter uma cabeça bacana em relação à defesa dos direitos dos povos tradicionais, especificamente dos povos quilombolas. Doutor Paulo César, o senhor conheceu o Alê? Conheci também. Tive o prazer de conhecer o Alê há mais de 10 anos também atrás. A CIMOS, que é a coordenadoria na época, hoje é um Centro de Apoio Operacional do Ministério Público, né, que trata e apoia os promotores no que diz respeito à realização de audiências públicas. Nós somos chamados na época pelo promotor de Minas Novas, que Berilo pertence a Minas Novas, para apoiar na realização de uma audiência pública sobre povos e comunidades tradicionais. Foi um divisor de águas essa audiência pública. O Alê foi uma das lideranças que a gente fez contato e ajudou muito na mobilização. Depois dessa audiência pública, a gente viu coisas lá assim sui generis, sabe? Senhoras quilombolas, idosas, jovens quilombolas, adolescentes, 14, 15 anos, indo ao microfone, pessoas que nunca tinham falado no microfone, indo ao microfone e falando da necessidade da aproximação do Ministério Público. O Alê já se destacou ali, assim, pelo engajamento dele. Depois nós fomos a Berilo, assumimos um compromisso assim, diante de tantas demandas e fomos a Berilo, junto com a Alê.
e visitamos todas as comunidades quilombolas de Berilo e também de Chapada do Norte junto com ele. Foi nessa época que a gente conheceu esse trabalho dele. O que chamou mais atenção no trabalho desenvolvido por ele? Como o Jô disse, uma liderança nata, assim, vou ser bem sincero, a maior liderança quilombola que eu vi, com quem eu trabalhei. Um jovem que dialogava com as pessoas, com as crianças, com os jovens, que buscava fortalecer também, dialogava com os idosos, com os benzedeiros, né, com as pessoas que faziam benzeção, e o que me chamou mais a atenção foi a abnegação dele e assim, a defesa do coletivo. A pessoa que colocava o coletivo na frente das suas necessidades pessoais e engajado, ajudava, estava sempre disposto, trazia as pessoas, organizava expedições para dar visibilidade às pessoas do Vale, trazia, que eu sempre encontrava com ele aqui em Belo Horizonte, não perdia um evento, mobilizava céus e terra para dar visibilidade para as causas e para os direitos daquelas pessoas. Então, assim, muito impressionante. E o conhecimento dele também, apesar de não ter formação jurídica e nem muito técnica, mas o conhecimento dele acerca dos direitos, da necessidade de se organizar, uma liderança pronta, que infelizmente faleceu jovem. Teria assim, uma espécie assim, de um parceiro do Ministério Público, então, na luta. Um parceiro, com certeza. As lideranças quilombolas, né, a gente trabalha, o MP trabalha em parceria, né, com esses sujeitos, e o Alê era uma pessoa que se destacava pela abnegação, pela disponibilidade, pela preocupação com o outro. Era muito bacana trabalhar com ele. Jô, e você? O que você aprendeu com o Alê? Eu acho que as mesmas palavras do Paulo. A Alê nos ensinou muito, no sentido dessa questão da coletividade, né? De colocar o coletivo sempre à frente, né? Para que a gente não conseguiria lutar sozinhos. E a coletividade, procurar os parceiros certos, acho que foi esse grande legado que a Alê deixou para a gente, de fazer parcerias e trabalhar coletivamente. Aprendi muito com ele nesse sentido. A gente faz agora o nosso primeiro intervalo. Voltamos já já. TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. No programa de hoje, o assunto é uma das principais lideranças do Vale do Jequitinhonha e de Minas Gerais na luta pela garantia de direitos das comunidades quilombolas. Estou falando sobre Alê do Rosário. Vamos ver mais um trecho do documentário produzido pelo SEMAIS. Meu filho, logo quando pariu a idade de 5 anos, eu pus ele no pré. Era pertinho lá de casa. Logo ele já começava a escrever o nome dele. Aí ele chegava em mim, olha, eu quero estudar, dedicar meu estudo, que eu quero ter um futuro para mim e minha família. Eu ainda vou estudar e vou alcançar, buscar um futuro. Não é só para mim, é para todos aqueles que sempre eu sei que precisa. Pois é, e a luta continua, né? Jô, queria que você falasse para a gente sobre a importância da criação da COQVALE, a Comissão das Comunidades Quilombolas do Vale do Jequitinhonha. O Alê foi presidente, você também ocupou o cargo, né, na presidência e atualmente é secretário. A COQVALE, ela tem uma importância muito grande no sentido dessa organização coletiva. Na verdade, nós somos um braço, né, da Federação Quilombola do Estado de Minas Gerais, a Engolo, né? Quando a gente, nesse encontro lá em Chapada do Norte, quando a Alê me procurou e outros parceiros estavam no encontro, a gente criar essa comissão, que a ideia era só criar uma comissão no início, né, para poder pensar um coletivo. Desde ali a gente já sabia que a importância de organizar as comunidades quilombolas dentro do Vale do Jequitinhonha por região, já que nós somos o segundo território dentro do estado de Minas Gerais com maior concentração de comunidades quilombolas, né? E para dialogar com essas comunidades, o Alê teve essa visão que era necessário esse coletivo, né? E o interessante é que depois que nós criamos, nós juntos com a Alê, criamos essa comissão aqui no Vale do Jequitinhonha,
outros territórios do estado de Minas Gerais também criou, e a Federação Engolo adotou essa questão das comissões. Hoje nós temos comissões em quase todas as regiões do estado de Minas Gerais, dessa ideia que nasceu de Alê do Rosário, aqui no Vale de Jequitinhonha. Então, de lutar pelos direitos junto aos órgãos, né? Mas também da questão dos deveres, que uma delas é a preservação das tradições, da cultura desses povos tradicionais. Doutor Paulo César, a inauguração da escultura Voz do Vale, em homenagem ao Alê, do bairro da Lagoinha, faz parte do programa Caminhos. Queria que o senhor contasse para a gente, não, qual que é o objetivo desse projeto, Caminhos. Na verdade, o programa Caminhos é fruto de um termo de cooperação técnica entre o Ministério Público de Minas, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público do Trabalho, e com o apoio do CEMAIS, que é o Centro, né, de Alianças Intersetoriais, aqui, uma ONG aqui de Minas. E o Caminhos tem por objetivo, na verdade, focado na questão da valorização e do reconhecimento do trabalho das pessoas em situação de rua. Na verdade, a ideia do Caminhos é a inclusão pela cultura e pelo trabalho das pessoas em situação de rua e, na verdade, também combater muito o preconceito que essas pessoas ainda sofrem. Então, a ideia do Caminhos é que a gente passe a ver as pessoas com mais humanidade, as pessoas em situação de rua, e como eu costumo dizer, e mostrando, né, através dessas culturas belíssimas que estão sendo feitas em Belo Horizonte, que eles são capazes de coisas bonitas. E aí é uma estratégia também de inclusão pelo trabalho e uma estratégia também de combate ao preconceito. Quem são os artistas que fizeram a escultura? Na verdade, o artista é um artista de Montes Claros, o Gu Ferreira, e o Paulo César. O Paulo César é resultado também de um projeto de Montes Claros, chama Jardins para Borboletas. Eles faziam essas esculturas lá. O Paulo César é das pessoas que foram acolhidas lá num projeto semelhante. E aí o Paulo César hoje é um artista também, faz essa escultura junto com o Gu, que é executada com pessoas em situação de rua que são selecionadas aqui em Belo Horizonte pelo INAPER e pelo SEMAIS. A importância da inclusão dessas pessoas, né? Na verdade, é mostrar que eles são capazes de coisa bonita, né? Assim, que são sujeitos de direitos, que são capazes de fazer coisas, estão fazendo coisas maravilhosas, e mostrar também, assim, os resultados são muito impressionantes. Quando essas pessoas que estão aí jogadas pelas ruas, né, passam a participar desse processo, passam a construir essas esculturas bonitas, passam a ser tratadas com mais acolhimento e mais empatia e mais dignidade, né? Os depoimentos são fantásticos. A arte salva, né, doutor? A arte salva, essa é a palavra. A arte salva. Quantas esculturas já foram inauguradas no projeto? Nós já fizemos 3 esculturas. Nós não fizemos, não, eles fizeram. Mas o projeto é tão bacana e é tão coletivo que a gente se sente meio quase que... Mas não tem essa habilidade. Mas nós já fizemos 3 esculturas, uma no Parque das Mangabeiras. A prefeitura também é parceira nossa, a prefeitura de Belo Horizonte, né, uma das principais parceiras. Dentro do Parque das Mangabeiras foi uma homenagem ao ambientalista Hugo Werneck. Sim. Que é um ambientalista super famoso, que prestou também um serviço relevante para Minas Gerais. E a segunda escultura dentro do Parque Municipal, em homenagem à Anitta. A Anitta, que era uma pessoa com trajetória de rua também, muito engajada, que participava do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, e também tinha essa pegada, essa perspectiva de defender o coletivo e defender esses grupos vulneráveis com muita capacidade. E agora o Alê. E qual que é o material usado nas esculturas? As esculturas, é o seguinte, eu costumo dizer que é um emaranhado, sabe? Na verdade, tem todo um caráter também ambiental. Além de embelezar esses espaços, também da reciclagem, né? A reciclagem de metal. Parafuso, corrente de bicicleta, tudo que você imaginar, eles fazem e fica maravilhoso. E como é que é a escolha dos locais da instalação dessas esculturas? Na verdade, a gente tem um comitê, né? Com esses parceiros, algumas empresas também. Esqueci de dizer inicialmente, algumas empresas do segundo setor aí participam também, financiam e apoiam o projeto. Então, a gente tem reuniões periódicas, né, com todos esses parceiros, com o TJ, com o Ministério Público do Trabalho, Prefeitura, o SEMAIS, o INAPER, as empresas, e aí coletivamente a gente vai discutindo e vendo cada caso. Pois é, e agora, no caso do Alê, a escultura foi instalada na Lagoinha, né? A importância desse bairro também, né? Pois é, a Lagoinha é um local assim, especial de Belo Horizonte, né? Efervescência cultural, uma complexidade, a gente pôde sentir isso lá. E o meu objetivo de a gente ter escolhido a Lagoinha é que a gente sabe e tem presenciado uma tentativa muito grande do Ministério Público, principalmente o Ministério Público na área do meio ambiente, a partir da doutora Luciana Ribeiro e também da doutora Cláudia Amaral, que é promotora de direitos humanos, promotores naturais aqui de Belo Horizonte,
tentando fazer um trabalho lá de aproximação das pessoas. A questão da população de rua ali, essa é uma questão complexa também. E a Luciana e a Cláudia têm feito muitas reuniões com as comunidades. Então, quando surgiu essa possibilidade de fazer essa escultura aqui, esse comitê aí, decidiu que seria o Ale em razão da história dele, e a gente sugeriu que fosse na Lagoinha, assim, até para começar alguma coisa na Lagoinha mais concreta. Então, para mostrar que, assim, a gente costuma dizer que essa escultura na Lagoinha é uma entrada na Lagoinha. Assim, foi muito importante a escultura, para homenagem ao Ale, mas também por mostrar para a gente voltar, todas essas instituições passaram a conhecer um pouco mais da Lagoinha. E a nossa expectativa agora é que a gente possa desenvolver outros projetos lá na Lagoinha. A gente faz mais um intervalo, não saia daí, é rapidinho. Ale do Rosário, defensor dos direitos das populações quilombolas, homenageado com uma escultura com seu rosto, instalada no bairro Lagoinha, em Belo Horizonte, é o nosso assunto de hoje. Vamos ver mais um depoimento sobre ele no documentário feito pelo SEMAIS. Hoje, a gente observa a cultura de uma forma diferente e muito disso foi através dos esforços do Alessandro. O Alessandro deu o empoderamento para as comunidades quilombolas. Hoje as comunidades quilombolas têm uma visibilidade diferente. A própria cultura da cidade de Berilo, ele conseguiu resgatar muitas histórias que não era lembrada e hoje é lembrada por muitas pessoas e graças ao trabalho dele. Jô, quais são os desafios, as dificuldades enfrentadas pelas comunidades quilombolas em termos de territórios e direitos? São muitos, né? Então, isso é bem complexo, né? São muitos as lutas, né? Mas eu acho que a principal bandeira ainda continua sendo a titulação dos territórios quilombolas, né? Acho que essa é a grande luta dos povos quilombolas no todo o país, mas nós temos outras lutas, que é, né, a questão do acesso de estradas, né? A questão da educação, a questão da saúde, né? A própria questão também da manutenção das tradições culturais. Nós temos aí uma apropriação das tradições culturais, principalmente essas festas tradicionais que vêm de quilombo, como festa do Rosário, né? Estão sendo apropriadas por prefeitura, transformadas em verdadeiras micaretas, né? Que é um assunto que nós precisamos também discutir sobre isso. Também falar sobre a questão dos povos de terreiros, que muitos deles estão dentro das comunidades quilombolas e que vêm sendo demonizadas, né? Que vêm sendo atacadas sistematicamente dentro desses territórios quilombolas. Então, são vários os desafios que os povos tradicionais, e principalmente os povos quilombolas, têm dentro do território, né? Não somente no Vale do Jequitinhonha, mas no nosso estado de Minas Gerais, né? Mas eu pontuo que a questão da titulação, né, seja nosso principal desafio. Porque sem o território não tem mais nada, né? O território é que garante a tradição, é que garante a permanência desse povo quilombola em nossa região. Doutor Paulo César, em relação aos direitos dos quilombolas? É um grande desafio. Aqui nós estamos longe de chegar ainda a um ponto assim digno. É uma tarefa assim complexa e difícil. Pra você ter uma ideia, Cris, por exemplo, a gente tem um tratado internacional, que é a Resolução 169 da Organização Internacional do Trabalho, que prevê o direito das comunidades tradicionais, incluindo os quilombolas, à consulta livre, prévia e informada. Ou seja, tudo que vai ser feito no território quilombola, positivo ou negativo, tudo que vai ser feito. Alguma escola que vai ser construída, algum empreendimento, tem que haver uma consulta dessa comunidade, tem que haver um protocolo dessas comunidades e consultar. É um direito delas internacional, é um direito fundamental. Esse tratado, da década de 90, foi incorporado ao nosso ordenamento jurídico em 2003, através de um decreto. E nós estamos em 2024, há 21 anos, já tem mais do que maioridade. E assim, poucas comunidades de Minas, pode contar nas mãos, e nós temos mais de 1.000 comunidades tradicionais em Minas, poucas já têm esse protocolo de consulta. Então você vê a distância, e nem sequer são ouvidos, né? E assim, uma carência muito grande, é uma desigualdade enorme. Quando a gente esteve em Berilo com o Ale, nós visitamos
mais de 30 comunidades quilombolas, estrada de terra, com chuva, nós rodamos muito lá e pudemos ver essa fragilidade, sabe? A dificuldade de acesso a direitos, os direitos básicos, os direitos sociais. E também, outra questão que o João disse bem também, você imagina, vocês não são nem consultados. A questão da regularização fundiária dos territórios quilombolas é um desafio gigante. Em Minas, praticamente, a gente tem um território que foi regularizado. Nós temos mais de 1000 territórios. Então, nós temos um território, Brejo dos Crioulos, em São João da Ponte, que é um território que está mais avançado. Já houve aquisição de terras, a identificação do território. Agora, o resto, todas as pessoas ainda se encontram ilhadas, sem terra para trabalhar. Uma dificuldade muito grande de acesso aos direitos ainda. Pois é, você está me falando, então, que houve poucos avanços? Pouquíssimos. É uma pauta que é necessário que haja muitos avanços nas diversas áreas, sabe? Principalmente na questão territorial, porque a pessoa, a partir do momento que tem uma terra adequada para trabalhar, aí consegue se desenvolver pelo trabalho. Por exemplo, nós tivemos em São João da Ponte há pouco tempo, no Brejo dos Crioulos, que é um dos maiores quilombos de Minas, são mais de 3.000 quilombolas, e a gente pode perceber lá, às vezes tem até divergência, e lá já houve regularização de alguns territórios, algumas divergências, algumas brigas internas, mas as pessoas brigando para trabalhar, para ter mais um pedaço de terra. Então, assim, a gente tem esperança que com a regularização fundiária, que essas terras cheguem para essas pessoas, com incentivo do governo, apoio técnico, possa haver realmente o desenvolvimento aí, por via reflexo, todos os direitos sociais, né? Jô, eu queria te escutar também. Então, mas eu acho que é isso mesmo, né? Essa questão da consulta, ela é primordial. E nós, infelizmente, as comunidades quilombolas ainda não são ouvidas, estamos falando de pequenos empreendimentos, né? Locais mesmo, muitas vezes essas comunidades não são ouvidas. Quando esses empreendimentos chegam, eles já chegam muito de cima para baixo, né? E as comunidades são pegas de surpresa. E um desses empreendimentos que nós estamos vivendo, no Vale do Jequitinhonha, é a questão da mineração, né? Que está aí avançando sobre comunidades quilombolas, comunidades tradicionais da nossa região, e que nós precisamos também ficar atentos sobre isso. Mas eu acho que essa questão da regularização fundiária, ela é fundamental. Eu acho que é uma bandeira fundamental para que a gente possa garantir os demais direitos desses povos tradicionais do nosso estado e do nosso país. Doutor Paulo César, o trabalho do Além inspirou um outro projeto, né, que é o Próximo Passos. Fale sobre ele. Pois é, Cris, o Próximos Passos, na verdade, virou um programa. É um termo de cooperação técnica firmado pelo Ministério Público em 2021. É o Ministério Público e a SEDES, Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de Minas Gerais, que tem por objetivo a garantia dos direitos fundamentais de povos e comunidades tradicionais em Minas. Em Minas nós temos mais de 17 povos e comunidades tradicionais, né? Não só os quilombolas. E o objetivo do programa Próximos Passos, e a gente conseguiu avançar, inclusive internamente, com o apoio da PGJ administrativa aqui, nós conseguimos credenciar antropólogos e, assim, de forma também inédita, credenciar membros de comunidade tradicional que têm mais experiência, como o Ale tinha, para nos ajudar. Então, o que a gente tem feito? Nós estamos atuando em 135 comunidades por Minas Gerais, e a gente vai com esse antropólogo, faz um diagnóstico da situação, e a partir daí, a partir desse diagnóstico, é instaurado um projeto social na promotoria. A partir do pedido do promotor, instaura-se um projeto, e com esses antropólogos, com esse membro de comunidade com mais experiência, a gente vai acompanhando e fazendo reuniões periódicas nessas comunidades e fazendo mediações, autocomposição, chamando os parceiros. Tem tido resultados muito importantes e muito interessantes. O principal instrumento de estratégia nossa, né, nessa filosofia aí de autocomposição, que a gente tem conseguido implementar para gerar resultados para essas comunidades. Agradeço muito a presença de vocês, voltem sempre. E agradeço também, claro, a sua companhia, a sua audiência. A gente se vê em breve.